Olá pessoal, eu sou Maria Sampaio e eu tô aqui para falar para vocês como criar uma startup, o que é uma startup. Eu espero que esse vídeo ajude muito. A gente vai falar sobre como esse espaço onde você tá aqui, né, que é o Coractium, se transformou nessa startup que traz muita felicidade pra gente e como você pode aplicar o mesmo método de repente na startup que você quiser criar, se essa for a sua vontade, tá bom? Então, eu não sei como você chegou até aqui, mas seria muito legal se você contasse pra gente aqui nos comentários. Já aproveita esse início de vídeo, comenta aqui como você chegou, se foi por redes sociais, como você conheceu a nossa história. Eu vou contar um pouquinho dessa história pra você. Então, eu sou uma das fundadoras do Coractium, eu e meu sócio somos parceiros românticos. Nós temos uma filhinha e nós estávamos no final da faculdade quando a gente percebeu que a gente queria ter uma empresa. É muito difícil para quem faz parte da academia, né, para quem foi fazer o caminho de faculdade, entender que você tem que ter uma empresa, que você poderia ter uma empresa, né? Não é um caminho mencionado. A gente fala sobre fazer pós-graduação, sobre ter um emprego, mas abrir uma empresa costuma ser um caminho um pouco fora, né? Um pouco fora do eixo. Então, por que você, pessoa assistindo esse vídeo, que provavelmente faz faculdade, gostaria de fazer faculdade, por que você teria uma empresa, né? Como assim, eu empresário? Uma empresa é uma forma jurídica de você organizar suas ideias e o seu projeto principal aí de vida, pelo menos nesse momento, né? Para você ter uma startup, é necessário ter uma ideia e você ser capaz de executar essa ideia, pelo menos no início, na sua garagem, né? De uma forma completamente sem recursos ou com pouquíssimos recursos. E foi isso que a gente fez. A gente sabia que a gente queria ter uma empresa de cientistas e a gente observava vários problemas na academia. Geralmente, startups deveriam tentar resolver um problema só, mas a gente percebeu vários problemas na ciência que a gente tinha capacidade de resolver. Como assim capacidade, né? O que vocês tinham em mãos? Facilitou muito que a gente tinha alguma formação em marketing de conteúdo, em design, no caso do Bruno, em edição de site, no caso dele ele sabia programar também. Então é claro que a gente tinha várias habilidades em mãos e isso ficou cada vez melhor quando outras pessoas com outras habilidades foram se juntando a nós. Então se você tem uma ideia, a primeira coisa é se perguntar, tá, com o que eu sei hoje, eu consigo executar essa ideia? A resposta provavelmente vai ser não, né? Então, será que você não tem um amigo, um parceiro, até a pessoa com quem você é casado ou namora? Será que essa pessoa não tem habilidades complementares que vocês possam unir para poder resolver esse problema? E aí, quando eu digo problema, ideia do que eu tô falando, né? No contexto do cientista, é quase impossível você fazer mestrado, doutorado, até iniciação científica, sem que você identifique um problema, né? Geralmente está no pré-requisito do edital. Você precisa de um problema. Se você trabalha com edição gênica, seu problema é uma doença que você quer solucionar. Se você trabalha com Covid, você precisa ventilar melhor esses doentes. Se você trabalha com milho, com agricultura, você precisa de safras mais robustas, mais vantajosas, né? Então, sempre vai ter um problema dentro da sua área de pesquisa. Então, se você já tem um problema e você já tem uma ideia, basta olhar para os recursos que você tem em mãos e aí entender quais são esses recursos, quem são essas pessoas que precisam se unir a você. Geralmente, numa startup, quanto menos pessoas tiver no início, melhor, porque daí vocês conseguem realmente estar ali só quem realmente quer levar aquilo para frente. Olha, eu vou te dizer que ter uma empresa não é fácil. É um caminho muito interessante, muito diferente, é muito legal aos 24 anos estar vivendo tudo isso aqui, que eu vou contar um pouquinho da história pra vocês, mas também é muito desafiador. E eu acho que fica muito mais desafiador se as pessoas que prometeram estar com você ali no início depois desistem e vão fazer outras coisas. Então, mais importante até do que as habilidades desses sócios fundadores, também é importante se certificar de que eles estão tão apaixonados quanto você por essa ideia que foi criada por vocês, né? É difícil dizer quem cria uma ideia, né? A ideia vai transformando, vai crescendo e pai é quem cria, né? Então, você tem uma startup depois que você começa a cultivar essa ideia e se agarrar a ela depois de muito tempo. Então foi o que aconteceu, a gente teve essa ideia e aí, depois das habilidades que você tem, o passo número 2
é você identificar as habilidades que você não tem. E é claro que você não tem muitas das habilidades. Se você é da área da ciência, eu posso quase adivinhar que você não tem as habilidades de jurídico e de contábil. Então, se essas são as áreas mais nebulosas para você, assim como eram para mim, eu sugiro fortemente que você contrate as suas falhas, né? Que você se aproxime de pessoas que entendam das coisas que você não entende. Nem que você tenha que pagar para isso, é um pagamento, é um investimento que vale a pena, que vai retornar, porque não adianta querer dizer que você sabe tudo, que você vai sozinho economizar custos e ser um polvo de muitos tentáculos e resolver todos os problemas sozinho. Pode até ser que você vire algum dia, mas jurídico contábil você precisa se unir a pessoas que expliquem isso para você ao longo do tempo, até o dia que você falar que você já entendeu tudo. Eu estou longe desse momento, então com certeza lá no início eu precisei fazer perguntas muito bobas para a nossa advogada, para a nossa contadora, para entender o que era abrir uma empresa. E assim, é que nem na academia, né? Os professores estão acostumados com perguntas burras. Os advogados também estão, os contábeis também estão. Então, não tem problema você virar para eles e perguntar assim, como assim uma empresa? Por que eu teria uma empresa? Como posso organizar meu projeto, minha ideia, minha startup em volta dessa entidade jurídica aí chamada empresa? E aí, você vai daí pra frente, que eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito frutífera e vai poder te falar muito mais do que eu tenho capacidade para te falar aqui. Então, pra gente, o passo 3 foram as redes sociais. Gente, no passado, que eu não vivi, né? Mas eu imagino que tenha sido muito difícil você pegar uma ideia e fazer outras pessoas perceberem que essa ideia existe, que essa ideia é legal, né? Imagina, sem as redes sociais, como que seria você, na sua garagem, criei um novo computador. Como que as pessoas ficam sabendo disso? Você imprime flyers, você cola nos lugares, até tem seu valor você colar papel nos lugares, mas imagina se não existisse, né? Eu preciso dizer pra vocês que eu ouço muito essa reclamação do mas se eu quero emplacar um projeto, se eu quero crescer no mercado de trabalho, eu preciso mesmo estar nas redes sociais, estar no Instagram, eu preciso ficar fazendo dancinha no Reels, no TikTok. Gente, você não tem que nada, né? Não tem obrigação na vida. Mas, se você tem uma ideia e você quer que outras pessoas fiquem sabendo da sua ideia, e não só você e seu sócio, seria muito legal se você usasse essa ferramenta aí, gratuita, na palma da sua mão, que nem eu tô fazendo aqui agora, gravando um vídeo, que é infinito a possibilidade de pessoas que podem esbarrar nesse vídeo, né? Não importa qual seja o assunto da sua ideia, eu criei uma pílula para dormir, muito boa, que não faz mal a ninguém. Bom, então vamos começar a produzir conteúdo aí, falando sobre as dificuldades do sono, como isso é um problema aí para a sociedade, né? Se você não começa a produzir conteúdo sobre a sua ideia não existe para ninguém, né? E é assim, ela não precisa existir para milhões de pessoas. Esse canal não tem ainda milhões de inscritos, mas se uma pessoa assiste, chegou até aqui, esbarrou, né? As redes sociais já fizeram sentido. E para quem tem empresa, para quem tem startup, não faz sentido para mim você não estar narrando ali a sua experiência nas redes sociais. Foi o que a gente fez muito rápido, com 1 ano de empresa, a gente já tinha 6 mil seguidores. Isso é orgânico, isso foi muita coisa, isso foi uma grande conquista para nós, né? A maior conquista de todas, na minha opinião, é a gente colocar lá nos seus posts sobre ciência, sobre o que a gente acredita, mas também dicas práticas, né? Como a gente fala aqui no canal também, como usar aplicativos para ciência, como usar... E as pessoas retornarem, né? Com engajamento, com respostas, com curtidas, com compartilhamentos. A gente não pediu para ninguém compartilhar nada, a gente não pagou para ninguém compartilhar nada. As pessoas compartilham porque elas gostam da nossa ideia. E isso significa que a gente tá no caminho certo aí. E aí nós fomos pelas redes sociais, começamos aí a vender produtos que tentavam validar o que a gente estava pensando, né? A gente pensou, por exemplo, essa ideia que eu acabei de dizer aqui. Tô aqui jogando minha ideia no mundo, sem medo de ser feliz, né? Talvez aí 1.4, não tenha medo de falar a sua ideia, né? A gente fala mesmo, tem que falar, porque nenhuma ideia é tão boa assim na fase que ela ainda tá dentro da sua cabeça. Ela só é boa quando ela vai pro mundo e aí as pessoas falam, que legal, né? Curte, se inscreve no canal, inclusive se você tá achando essa ideia o máximo, curte e se inscreve no canal, porque isso ajuda muito a nossa startup.
E aí eu tenho certeza que outras pessoas farão isso por você também quando for a sua startup aí no YouTube. Então, quando você começa a botar no mundo as suas ideias, que foi o nosso caso, uma das ideias que a gente colocou no mundo foi a ideia de que você precisa levar seus projetos para as redes sociais se você quer que se estruture um mercado em volta dessa ideia, né? Se você quer que o dinheiro, seja porque clientes pagam pelos produtos, seja porque investidores ficaram sabendo que você existe, você precisa aí povoar as redes sociais. E por que a gente fala muito de Instagram? Por que não o TikTok, por exemplo? Bom, o TikTok é ótimo. Algum dia, eu não digo dessa água não bebereis. Talvez um dia você me encontre lá bebendo da água do TikTok tranquilo. Mas nesse momento, se eu tivesse que escolher uma coisa, e de fato, no início de uma startup você tem que economizar recursos, né? Você não pode investir em tudo ao mesmo tempo. Eu acho o Instagram um bom caminho inicial, sem você precisar de um escritório, sem você precisar de um cenário. Você pode, do seu celular, ou usando algumas ferramentas gratuitas, como o Canva, o Notion, por exemplo, organizar posts ótimos, lindos, que as pessoas vão compartilhar e vão gostar. E foi assim que a gente criou o Instagram para cientistas. Inclusive está aqui no link desse vídeo. É um curso que você paga R$ 99,00 e você começa a aprender como que a gente engaja uma comunidade ao redor da sua ideia, para que você não fique um cientista que ninguém sabe qual foi sua trajetória, depois você desistiu da academia. É triste falar isso, mas hoje em dia as redes sociais vieram para ajudar a gente, não para atrapalhar. Eu sei que às vezes parece o contrário, mas as redes sociais, elas realmente ajudam as nossas ideias a serem vistas, a serem propagadas, que no final é o que a gente quer, né? E aí, lá fomos nós criar a nossa tecnologia, que é o Pup. Hoje em dia, que eu saiba, comenta aí se você acha que eu tô errada, é a única plataforma totalmente gratuita do mundo que reúne vagas de iniciação científica, mestrado, doutorado, professor, pós-doc, né? A gente teve capacidade de fazer isso gratuitamente porque os nossos alunos do Coract, eles compraram cursos, eles participaram de treinamentos, esse dinheiro veio pra gente em quantidade suficiente para que a gente pudesse manter o Pupil existindo, para que a gente pudesse criar isso, né? Então, essa foi a nossa experiência por enquanto. 1.5 que eu diria para você existem editais, muitos editais para startups, né? Se você está na pós-graduação, você não tem um edital que você possa se inscrever para fomentar a sua pesquisa ali, né? Não tem um edital que você se inscreva de aumento de bolsa, por exemplo. Mas se você tem uma empresa, você tem esse respaldo governamental, mesmo que o governo seja uma droga. Existem alguns editais, sempre vai existir algum edital que vai dar recursos diretamente para a startup, mesmo que esse edital não seja do governo. Eu tô aqui no IDOMED Hubs. A IDOMED é uma grande empresa de faculdade de medicina e ela abriu um edital para convidar startups para estar junto dela, para criar soluções junto com ela, para ser incubada mesmo, né? A gente está aqui usando o escritório, essa infraestrutura maravilhosa, mas não só isso, também tendo mentores, reuniões semanais, crescendo mesmo enquanto empresa. E a gente só pôde fazer isso porque a gente tinha uma empresa constituída, uma ideia organizada e a gente pôde submeter. Esses editais vão continuar existindo para você e para sua futura startup. Eu espero que você crie, seja muito feliz criando. Não é um caminho só de flores e rosas, mas é um caminho muito interessante, principalmente se você gosta de ciência e está preocupado, poxa, como é que meu futuro vai daí para frente? Pensa no assunto que você mais gosta aí na ciência. Eu adoro trabalhar com preservação de órgãos, eu adoro trabalhar com olho de boi, eu quero aprender como preservar isso, sem perder ali as células, a organização tecidual. Bom, será que isso não pode ser uma empresa? Será que outra pessoa que trabalha com você não quer também entrar nesse caminho aí para vocês pleitearem fomento juntos? Eu espero que sim. Acesse o Pupil se você quer uma vaga na ciência, porque eu não conheço outra forma de aprender a ser cientista que não seja na academia clássica. E aí, você sendo cientista, é muito mais fácil ter uma startup, tá bom? Manda esse vídeo para alguém que você acha que possa gostar e a gente se vê na próxima.